Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, padrões de interface. Ô Luli, o que é um padrão de interface? Um padrão de interface nada mais do que uma boa prática, uma estrutura que ajuda você a compreender essa interface. A gente sabe muito bem que quando você clica 2 vezes em alguma coisa no seu computador, você está abrindo um novo aplicativo, você está abrindo uma janela. Quando você dá um toque em um aplicativo dentro do seu telefone celular, você abre esse aplicativo. Quando você belisca, coloca os 2 dedos em cima de uma foto, você amplia essa foto. Essas coisas todas são padrões, e esses padrões são usados por vários aplicativos para que você não tenha que aprender a mexer cada vez que você mexe em um aplicativo novo. Seria então como uma gramática da língua digital. Ele não é exatamente uma gramática, mas a ideia de gramática é muito boa sim. Ele na verdade é um conjunto de comportamentos, ele seria como se fosse uma noção digital. Tá? A gente espera que ele se comporte desse jeito. Quantas vezes você abriu um aplicativo que você nunca viu antes e estava ali muito claro como você devia mexer. São tão raras as vezes em que você tem uma forma nova, um padrão novo, que a gente nem presta atenção neles. Um exemplo clássico foi o Tinder. Quando o Tinder surge e você desliza uma foto de uma pessoa para a esquerda ou para a direita, sendo que uma você rejeitou a pessoa e na outra você aprovou essa pessoa, isso é um padrão. Era um padrão que não existia e surgiu ali. Agora, existem vários outros padrões que eles estão ali há muito tempo, muitas vezes desde o surgimento do primeiro sistema operacional. Por que isso é importante? Isso é muito importante para facilitar o uso de novas máquinas. Imagina se, por exemplo, cada vez que você tivesse que usar um aplicativo, você tivesse que entender como ele funciona. Você tivesse que entender que gestos teria que fazer. Se você tivesse que memorizar na sua cabeça um conjunto de 5 ou 6 gestos para cada um dos aplicativos que você usasse e não tivesse nenhum padrão entre eles. Bom, esse era o mundo no começo da web, no começo do CD-ROMs, etc., em que cada um inventava o seu. Era absolutamente desesperador. Ô Luli, o que acontece se alguns padrões forem desrespeitados? O que acontece quando um padrão desses não é respeitado é uma gigantesca frustração. Você vê muito isso, e acho que é uma frustração muito comum que a gente vê quando você, por exemplo, vê uma fotografia no seu telefone celular e você quer ampliar e você não consegue. O programa não permite que você amplie essa foto. Isso é muito frustrante. Ou quando uma coisa que parece um link, você bate nela, clica nela e ela não abre, porque na verdade ela não era um link, ela só parecia um link. Ou quando a informação está em algum lugar bizarro. Isso que acontece, é uma enorme frustração. Por isso que a gente diz que não é exatamente uma gramática, porque se você não respeita, não tem nenhum problema, o aplicativo vai funcionar do mesmo jeito. Mas se você respeita, primeiro, você vai realizar as tarefas muito mais fáceis, e se você desrespeita, você tende a gerar uma gigantesca frustração. Por isso, as pessoas tendem a respeitá-los. É claro que se você segue direitinho o padrão, você vai ser como uma pessoa extremamente bem comportada. Ela acaba sendo previsível e até meio chatinha. O ideal é que você tenha um pouco de imprevisibilidade, mas que você seja imprevisível no momento que importa. Eu sempre digo que você não deve descer uma escada criativamente, porque isso é o jeito mais fácil de você quebrar o nariz. Descer a escada, todo mundo desce do mesmo jeito. Agora você vai ser criativo, aonde importa ser criativo. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O nome do autor pesa na hora da escolha de um livro? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Para fechar a caixa de Pandora que eu abri ao assistir o filme de Remy Besançon, O Mistério de Henri Pic, gostaria de resgatar um tema importante para a história do livro e da literatura e que também me pareceu central nesse nosso thriller literário francês. Aliás, antes, eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes
toda a saga Henri Pique que eu vivenciei após ver o filme. Logo que descobri que a trama era adaptada do romance de Fuenquinos, Le Mystère Henri Pique, corri para comprar o livro. Não existe uma tradução no Brasil, o que é uma pena. A edição francesa impressa sairia muito cara. Então, eu comprei o PDF diretamente da editora Gallimard. Posso dizer que este foi o meu primeiro romance lido em versão original. No entanto, enquanto eu lia o romance aqui no meu computador, o nome do autor, Fuenquinos, me parecia muito familiar, assim como o roteiro. Mas havia o filme, as minhas pesquisas, então pensei, bom, eu de fato embarquei na história. Isso até o momento em que eu corri para a minha estante na esperança de encontrar algum livro que me desse mais informações sobre a biblioteca dos autores recusados. Pois é, eu achei um livro em espanhol publicado pela editora Alfaguara que tinha exatamente este título: La Biblioteca de los Autores Rechazados. Na capa, caricaturas dos personagens: o bibliotecário, a vendedora, o pizzaiolo, o crítico convertido em Sherlock Holmes e o autor fracassado. Bingo! Quem era o autor do livro? David Fuenquinos. Sim, eu tinha o romance. Ele me foi trazido de Buenos Aires por um amigo, e o editor espanhol compreendeu muito bem o espírito da coisa. Eu jamais compraria um romance com o título O Mistério de Henri Pique, mesmo porque está cheio de livros bobos que têm por título O Mistério de alguma coisa. Mas La Biblioteca de los Autores Rechazados, o título era tão bom que meu amigo me ofereceu este precioso regalo. De fato, professora, muitas vezes nós nos deixamos levar também pelo título, além da capa, do nome do autor, da sinopse. Nesse caso, é o autor ou o editor quem faz as escolhas? É esse o ponto mais interessante que o filme e o livro logram abordar com muita criatividade e propriedade. Na perspectiva do crítico literário, o autor tem um papel central na construção do livro. É o crítico literário, e isso tanto é mais verdade quando se trata de divulgar o livro em um programa de televisão, que aproxima o autor de seu público. Ele permite que a produção intelectual, pois não estamos apenas falando sobre ficção, seja divulgada com um rosto, uma voz, enfim, um ser humano com seus hábitos, suas manias. A mídia tem esse papel de criar uma personalidade literária e, no limite, uma estrela. A França lançou em 1975 um programa literário capitaneado pelo jornalista Bernard Pivot com o título Apostrophe. Nesse momento, ocorre uma virada na história do autor. Como na época romântica, ele retorna ao centro da produção editorial. Mas sabemos que não foi assim sempre. É o que veremos na segunda parte da nossa coluna. Até lá! A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. As duas luas mais próximas de Netuno, Naiade e Thalassa, têm órbitas bem comuns de acordo com uma nova pesquisa usando dados dos telescópios Voyager 2 e Hubble. Os especialistas estão chamando essa órbita de dança da evasão. Professor João Steiner, como que são essas órbitas exatamente e por que elas se configuraram assim? Bom, essas órbitas, elas realmente são muito próximas a Netuno, né? E a Naiade tem um período de apenas 7 horas, a cada 7 horas ela dá uma volta em Netuno, aliás, em contra-rotação, né? Netuno gira num sentido e Naiade gira no sentido oposto, e Thalassa é uma outra lua, um pouco mais distante, com um certo plano de órbita. E
Naiad tem uma característica bastante curiosa que nunca havia sido observado em nenhum outro sistema de luas, né? Ela oscila, ela tem um plano de órbita que vai fazendo um bambolê em torno de Thalassa, né? Um bambolê que oscila, é um plano que oscila em 5 graus, né? Então isso é algo inédito, né? Isso foi descoberto agora usando o telescópio espacial Hubble. Bom, você pergunta por que isso ocorre? Isso ocorre por causa de um fenômeno físico chamado ressonância. Quando você tem uma situação como essa, que envolve 3 corpos, né? Netuno, Thalassa e Naiad, então existem certas oscilações que são permitidas pela teoria da dinâmica, né? E quando uma oscilação é permitida, então é frequente que ela de fato é executada. Então essa é uma espécie de dança cuja única explicação que nós temos, e é uma explicação muito razoável, que é produzida por uma ressonância entre esses 3 corpos. Agora, Netuno tem outras luas também, nenhuma tem uma órbita desse tipo. Nem Netuno tem outras luas que têm esse tipo de comportamento, nem Saturno, nem Júpiter. Júpiter tem um número maior, bem maior do que Netuno, né, de luas, e Saturno tem um número maior ainda. Mas nenhum deles tem esse tipo de comportamento. E a provável explicação é que isso só ocorre quando os 3 objetos que estão em ressonância estão muito próximos uns dos outros, né? Que é o caso dessas luas Naiad e Thalassa com Netuno. E essa configuração tão próxima não se repete em outros sistemas. Agora, usando os dados do Hubble, que tipo de dados que se faz esse tipo de estudo? São fotografias periódicas, né? Você tem que fotografar o objeto numa sequência bastante longa e, a partir daí, poder usar uma fórmula matemática que descreva essa órbita, né? E, nesse caso, é uma fórmula matemática que faz a órbita oscilar em torno do plano geral das 2 luas, né? Não é matematicamente isso, não é uma questão complexa. As observações também não são muito complexas, apenas requer um número de observações grande, né? O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, a busca por conhecimentos acerca do novo coronavírus tem monopolizado todas as atenções. Como a ciência do esporte tem se comportado? Ouvintes da Rádio USP, nesse momento, da pandemia, muitas coisas têm mudado e essa mudança não é só uma mudança na forma nossa de vivermos, com afastamento e com os cuidados. As revistas científicas de todas as áreas, e não seria diferente na ciência do esporte, modificaram e muito os títulos dos trabalhos. E aí eu fui fazer uma busca sobre os trabalhos em uma das principais revistas sobre ciência do esporte do Brasil, a Revista Brasileira de Medicina e do Esporte, e nessa edição 26.4, de 19, artigo 3, tem no título e abordam o tema da Covid-19. Sendo um deles aí, falando sobre uma carta editorial, falando de manter a atividade física durante a quarentena, um apontamento bem interessante. Um outro trabalho mostrando sobre a questão durante a pandemia do coronavírus, se o uso da máscara melhora ou piora o desempenho físico. É óbvio, eu já vou até adiantar, o trabalho mostra que ele piora, ele dificulta a ventilação, principalmente atividades intensas. E a outra sobre os impactos da Covid-19 no sistema imunológico, neuromuscular, musculoesquelético e na reabilitação. Mas eu não queria abordar sobre trabalhos, as pessoas já devem estar até bem cansadas de ouvir
sempre sobre pesquisas falando sobre a Covid-19 e ainda com poucas coisas conclusivas, até porque esses trabalhos são revisões e apontamentos baseados em opiniões de pesquisadores, não é nada experimental, diretamente feito com o público. Então, por exemplo, verificando se a máscara dificultou ou não a respiração de pessoas agora, nesse período, as máscaras que estão sendo utilizadas. Mas o importante é a gente tentar abordar um pouco sobre essa questão de como que isso tem ocorrido e esse direcionamento dos trabalhos, até mesmo em ciência do esporte, voltando-se todos para a área de Covid-19. Isso vai gerar, de certa forma, como foi com o Zika vírus, com outras epidemias ou pandemias, que tem um certo, não vamos colocar como um modismo ruim, mas as outras áreas vão começando a ficar desguarnecidas de produção de conhecimento. Então imagina quem trabalha, por exemplo, com idosos que são atletas, né? Nesse momento as pesquisas provavelmente estejam paradas, então a gente vai ter um impacto negativo e cabe às pessoas não se deixar levar somente numa onda que tem sobre estudar só Covid. É importante também pensar no restante. E quais são os reflexos dessa mudança de atenção para a ciência do esporte? Olha, todo esse direcionamento voltado para essa área, ele acaba descaracterizando um pouco, eu não estou colocando que seria o caso, esses trabalhos que estão publicados, por exemplo, agora na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, todas as pessoas que estão ali trabalham na área de saúde, com doenças, são pessoas geralmente da área médica, mas existem muitas pessoas, muitos pesquisadores e até mesmo de prestígio que não atuavam nessa linha. Trabalhavam com desempenho esportivo, com análise do esporte em si, e aí migram para essa parte do Covid-19 ou doenças pandêmicas como se fosse um certo direcionamento para aproveitar-se da situação. Eu não estou falando que isso é ruim, porque é importante gerar conhecimento sobre esse assunto, mas acaba tirando um pouco a identidade. É importante não ficar pensando sempre como um ioiô aí, indo para onde indo e voltando ou indo para onde a onda leva, tá ok? Eu acho que essa é mais uma reflexão, não é nenhuma crítica, cada um é livre para fazer o que bem entende em termos de pesquisa, temos essa liberdade de pensamento, de produzir conhecimento, mas vale a reflexão para a gente saber como que ficará para o futuro. Ok? Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco, com evidências suficientes de que a única estratégia para combater a Covid é o isolamento. Professora, alguns governos ainda se fingem de cegos? Olá, assíduo ouvinte da Rádio USP. Hoje gostaríamos de fazer algumas perguntas modestas. No momento em que governos responsáveis retrocedem na política de flexibilização e voltam ao lockdown como única estratégia para deter o morticínio em massa, vide o caso Portugal, que era um exemplo e, com a quebra da quarentena, virou pária na União Europeia. Num cenário em que todos os epidemiologistas, sanitaristas, pneumologistas, pesquisadores, revistas do prestígio da Lancet, todos repetem 1000 vezes que não há cura para a pandemia, que a vacina ainda demora, que a Covid-19 toma proporções astronômicas, impensáveis 2 meses atrás, e que a única preocupação, por enquanto, é ficar em casa, fugir de aglomerações como do diabo e usar máscara para os que não têm escolha. E com evidências gritantes de que os países que agiram rápido, logo aos primeiros sinais, testaram e rastrearam em massa, encontraram um jeito de subsidiar economicamente a população e
Ou não hesitaram em impor o confinamento até a queda dos contágios ou mesmo a eliminação do coronavírus? Exemplos: Nova Zelândia, Uruguai, Vietnã, Alemanha. Por que essas medidas não serviram de exemplo e continuam a ser ignoradas? Pior, por que alguns governos fazem marketing de remédios já condenados pela Organização Mundial de Saúde a ponto de serem proibidos, caso da hidroxicloroquina, que só não é inócua, pois pode provocar problemas cardíacos, ou remédios que são de uma duvidosa eficácia, caso da compra pelos Estados Unidos do estoque mundial, praticamente do estoque mundial, do antiviral Remdesivir, pois são exatamente estes países de curas milagrosas e falta de uma política sanitária clara e menos pendular, aqueles que exibem o maior índice de contágios e mortes: Estados Unidos e Brasil. Donald Trump chegou mesmo a pedir uma desaceleração nos testes para não inflar os números. E aqui o mais trágico: por que tanta gente prefere embarcar em mentiras deslavadas? Fake news, distorcer os fatos, é coisa do passado. Estamos no estágio da mentira pura, simples e desaforada. Claro que, quando o Estado se exime de sua obrigação de prover o mínimo para que a população sobreviva, a opção é entre morrer de Covid ou morrer de fome. Mas o negacionismo não é privilégio do precariado. Festas nababescas correm soltas nos enclaves ricos e elegantes. Uma hipótese modesta e indouta para tamanho descalabro é que existe mesmo uma dicotomia entre economia e vida. Isso se entendermos economia como a salvação de um mercado abstrato, principalmente financeiro, cuja lógica dispensa a variável pessoas. Como talvez dissesse Quincas Borba, a paz, nesse caso, é a destruição. Aos que ainda vivem do emprego ou de bicos e usam transporte público, virem-se. Aos vencedores bem resguardados, a iguaria das batatas gourmet. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Preocupa-nos, como a muitos na atualidade, a questão da prisão domiciliar. Se o Brasil é o terceiro estado no mundo, após Estados Unidos e China, que mais encarcera pessoas, e se o Brasil tem uma população carcerária muito jovem, advinda principalmente dos bairros, das comunidades mais pobres das nossas cidades, é preocupação nossa. Mas a prisão domiciliar está prevista realmente na Lei de Execuções Penais, no seu artigo 117. É preciso ou que a pessoa tenha cumprido uma pena já em regime aberto, se a presa tiver mais de 70 anos, se esta pessoa presa tiver uma doença grave, ou for responsável por uma criança ou um adolescente,
ou por uma pessoa com deficiência grave, ou mesmo se for uma mulher presa e estiver grávida. Enfim, há requisitos para prisão domiciliar. A nossa Constituição proíbe pena de morte, prisão perpétua, e a Constituição vai sempre no sentido de assegurar reeducação, um preparo para que a pessoa que foi processada e condenada possa voltar à sociedade. Mas temos que concordar aí com todos. Uma prisão domiciliar tem como primeiro requisito o endereço declarado pelo réu ou o endereço do réu lá nas varas das execuções penais e medidas alternativas. Até porque a pessoa deverá ficar dentro de sua casa todos os dias com limite de horário. Na atualidade, as providências são estaduais. Nos estados que podem comprar tornozeleiras, né, a pessoa portar inclusive as tornozeleiras eletrônicas. Preocupa-nos antecipadamente a concessão, então, de uma prisão domiciliar para uma pessoa foragida, o que não se tem obtido nos processos. E é óbvio e lógico, não precisa ser advogado para se saber se é domiciliar. O juízo antecipadamente precisa saber deste domicílio. Professor, o que é esse habeas corpus coletivo para mulheres presas que são mães de crianças e adolescentes? O Supremo Tribunal Federal, através de um voto vitorioso e muito humano do professor Lewandowski, do ministro, concedeu um habeas corpus coletivo a todas as cidadãs presas no Brasil e que sejam mães de crianças e adolescentes, para que em prisão domiciliar cuide, ampare os seus filhos, afastando-nos sempre da cultura do punitivismo, uma vez que no Brasil pena de prisão é com o objetivo de ressocializar as pessoas. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.